quando Stalin atirou em seus próprios soldados. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na Rússia e em outros países que, no passado, fizeram parte da União Soviética, utiliza-se o termo Grande Guerra Patriótica para se referir à guerra travada entre o então bloco comunista e a Alemanha bigodista, no período compreendido entre 1941 e 1945. O nome atribuído a esse período da Segunda Guerra Mundial faz referência ao esforço e à tenacidade do povo soviético contra o cruel invasor alemão, num conflito que vitimou milhões de pessoas de ambos os lados, não poupando nem mesmo os civis. Contudo, por mais que a propaganda soviética e a atual propaganda comunista tentem pintar a guerra travada entre a União Soviética e a Alemanha como uma luta do bem contra o mal, em que o unido e patriótico povo soviético enfrentou os cruéis soldados alemães, o fato é que esse conflito demonstrou o que os governos de ambos os lados possuíam de pior. E no caso soviético e de seu grande líder, Iosif Stalin, a coisa não seria diferente. Na verdade, se analisada friamente, dentro dos aspectos puramente históricos, a Grande Guerra Patriótica Soviética se mostra, definitivamente, um misto de erros estratégicos, teimosia e violência injustificada de Stalin para com seu povo, com o líder chegando ao cúmulo de, em pleno ápice do conflito, ordenar que suas tropas abrissem fogo contra seus próprios soldados, em caso de covardia ou desistência. Já muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vivia em constante estado de terror. Antes mesmo que a contraparte bigodista de Stalin chegasse ao poder na Alemanha, o ditador soviético já massacrava a população dos países que compunham o bloco comunista. O caso mais marcante, sem dúvidas, é o dos ucranianos, que sofreram um verdadeiro genocídio ordenado pelo próprio Stalin, em um evento de fome planejada conhecido como Holodomor, e que vitimou milhões de pessoas, com relatos incontáveis de indivíduos precisando comer cascas de árvores cozidas ou, em casos extremos, carne humana para sobreviver. Mais marcante no quesito militar, porém, foram os expurgos realizados por Stalin no decorrer de toda a década de 1930. Em seu constante estado de paranoia e temendo ser traído pelo alto comando militar, Stalin iniciou uma caça às bruxas contra generais e oficiais de alta patente do Exército Vermelho, criando mecanismos de acusações injustas e de julgamentos sumários que levariam centenas de milhares de oficiais soviéticos à prisão, ou em grande parte dos casos, ao pelotão de fuzilamento. Tratava-se puramente de perseguição injustificada contra qualquer indivíduo que tivesse a menor chance de abalar o poder do ditador comunista. O resultado não esperado, mas bastante óbvio, dos expurgos de Stalin foi a destruição quase completa do alto comando do exército. Para piorar a situação, soldados com pouca ou nenhuma experiência, mas fiéis ao partido, foram indicados para ocupar as posições de chefia no Exército Vermelho, que ficaram vagas após os expurgos. Para o famoso general Georgy Zhukov, os expurgos de Stalin foram uma enorme epidemia de calúnias em que geralmente se caluniavam pessoas honestas e até mesmo amigos íntimos. Já o general Volka-Gonov escreveu: os expurgos forjaram as derrotas de 1941, que produziram milhões de novas vítimas. Outro ponto que impactaria diretamente nos primeiros meses do conflito entre a Alemanha e a União Soviética, especialmente no desenrolar da Operação Barbarossa, foi o profundo ódio que os povos da parte mais ocidental da União Soviética sentiam em relação a Stalin e a seu governo. Em 1941, as garras comunistas de Stalin se estendiam sobre a Polônia, as repúblicas bálticas, a citada Ucrânia e também sobre partes da Finlândia. Uma vez tendo estendido seu domínio sobre esses países, Stalin não tardaria em demonstrar para aqueles povos, de maneira empírica, como o comunismo funciona. As ações dos comunistas soviéticos nos países dominados não devem em nada aos crimes contra a humanidade cometidos pelos alemães nesse mesmo período, embora de maneira bastante conveniente esse detalhe não seja mencionado em nossos livros escolares. Se você atribui a imagem de campos de concentração abastecidos diariamente por pessoas transportadas em trens aos alemães e à SS bigodista, saiba que, muito antes do líder alemão do bigodinho,
Stalin e sua trupe já organizavam uma máquina de guerra bastante semelhante àquela que executaria, na sequência, o evento genocida conhecido como o Holocausto. Estima-se que 2 milhões de poloneses foram transportados em trens para campos de concentração no leste, grande parte destes nunca mais tendo retornado à sua pátria. De acordo com um dito atribuído aos russos pelos poloneses, a população daquele país invadido estava dividida entre os que estiveram na prisão, os que estão na prisão e os que vão estar na prisão. Alguns estudos apontam que cerca de 4% de toda a população báltica pereceu nas mãos dos soviéticos, apenas nos primeiros meses de ocupação daqueles países. Porém, não eram apenas os povos dominados que odiavam Stalin e os comunistas. Os próprios russos abominavam aquele regime, como fica claro por diversos relatos das primeiras semanas de invasões alemãs na parte ocidental do território russo. Um diplomata alemão relatou que os camponeses soviéticos vibravam de alegria quando viam um avião russo ser abatido, gritando que Stalin seria derrubado logo em seguida. Muitos russos viam com alegria a chegada dos alemães, acreditando que estes vinham para libertá-los das garras criminosas de Stalin. Como ambos os lados eram compostos por criminosos da pior espécie, contudo, logo os russos perceberam que estavam terrivelmente enganados. Este era o cenário da União Soviética no início da Segunda Guerra Mundial, um bloco comunista artificial que exercia domínio tirânico sobre milhões de seres humanos, num estado policial em que qualquer um podia ser acusado de um crime inexistente a qualquer momento, sendo enviado logo em seguida para um gulag ou para uma execução sumária. Logo chegaria a conta das brutais execuções de altos oficiais, muitos dos quais foram torturados até a morte para confessar crimes que nunca foram cometidos, em eventos que eram seguidos muitas vezes pela execução inclusive das esposas dos oficiais. Ao iniciar a invasão da Finlândia, a chamada Guerra de Inverno, Stalin esperava obter uma rápida vitória. Porém, com um exército terrivelmente despreparado e muito mal coordenado, uma vez que o alto escalão fora quase que completamente destruído por Stalin, a batalha se mostrou uma catástrofe para os soviéticos. Com um exército 3 vezes maior que o finlandês, os soviéticos conseguiram a façanha de ter número de baixas 5 vezes maior que o do inimigo, evidenciando o despreparo e a falta de motivação de suas tropas. E, embora ninguém ousasse afirmar, isso também deixava claro que Stalin era um péssimo estrategista. Quando irrompeu a Operação Barbarossa, com uma torrente de soldados alemães atravessando a fronteira soviética em todas as direções, as impressões da Guerra de Inverno foram intensificadas. As primeiras semanas da invasão alemã fizeram Stalin perder totalmente o controle, levando aos extremos a sua habitual paranoia. Na frente de batalha, os povos dominados recebiam com alegria os alemães, enquanto inteiras unidades militares soviéticas se rendiam sem luta, ou abandonavam suas armas e fugiam para as florestas. Muito corretamente, aqueles homens acreditavam que não valia a pena lutar batalhas suicidas por um homem que, na primeira oportunidade, os enviaria para o pelotão de fuzilamento. Colocado diante da inacreditável realidade de que seus soldados estavam simplesmente fugindo do inimigo, Stalin emitiu um de seus mais infames decretos, exigindo que pelotões de artilharia fossem posicionados logo atrás das linhas de infantaria, para que qualquer soldado que ousasse fugir do combate fosse imediatamente abatido. Sim, Stalin ordenou que os soldados soviéticos assassinassem seus próprios compatriotas, que agora eram obrigados a escolher a morte inevitável contra um inimigo muito mais bem preparado ou pelos tiros disparados de seus próprios colegas de exército. Aqueles soldados mandados para a frente de batalha, muitas vezes completamente desarmados, eram sumariamente executados como criminosos, mas eles eram apenas vítimas das péssimas escolhas de Stalin. Esse monstro comunista declarou uma guerra interna contra seu próprio exército, para anos depois se queixar de que os soldados não queriam morrer na frente de batalha para defender seu governo. Aquela situação havia sido criada pela própria tirania de Stalin, e a solução para o problema, como não poderia deixar de ser, era justamente mais tirania. Se os expurgos nunca tivessem sido realizados,
se Stalin não tivesse ignorado sumariamente os constantes avisos de que a Alemanha se preparava para uma guerra no leste, se os soviéticos não tivessem brutalizado as populações dominadas, talvez o resultado da Grande Guerra Patriótica fosse completamente diferente. Sim, os soviéticos derrotaram a Alemanha na guerra, mas a que preço? Dezenas de milhões de vidas foram inutilmente perdidas, apenas porque o líder daquele país estava mais preocupado em se manter no poder do que qualquer outra coisa. Nada de surpreendente aí. A política sempre leva os piores ao poder, e no caso do comunismo, o nível dos líderes é ainda pior. Verdadeiros maníacos controlam os países por décadas a fio com mãos de ferro. Stalin é pintado por muitos livros de história como um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é que ele foi um criminoso tal como o governante alemão Adolf Hitler. Stalin escravizou povos, enviou milhões para campos de concentração, praticou genocídios e promoveu guerras de invasão e dominação, exatamente como sua contrapartida alemã faria, só que muito provavelmente num grau ainda mais elevado. Contudo, foi reservada para Stalin a imagem de grande líder que barrou o avanço alemão. Embora, sim, se diga, en passant, que o líder soviético, de fato, não era flor que se cheire. Talvez seja curioso pensar que a guerra foi levada até as últimas consequências para, supostamente, evitar que a Europa fosse inteiramente dominada por um tirano, para que, no fim das contas, o continente terminasse, justamente, dominado em grande parte por um tirano. Só que desta vez, o ditador que marchou com seus exércitos até Berlim e de lá não mais saiu não era um bigodista, e sim um comunista. E, para com o comunismo, sempre há algum grau de benevolência. Lembre-se que a guerra se iniciou para conter o expansionismo de Hitler e terminou com o expansionismo de Stalin. Mas este, ao contrário do primeiro, teve o apoio da história. Por fim, é até curioso pensar que, em grande parte do mundo ocidental, não é difícil encontrar membros do alto escalão militar que simpatizam com as ideias de esquerda, parecendo se esquecer de qual era o tratamento dispensado aos oficiais pelos comunistas de Stalin. No fim das contas, palavras como patriotismo servem mais para justificar ações tirânicas estatais e mandar milhões de indivíduos para a morte certa em frentes de batalhas em guerras sem sentido, do que qualquer outra coisa. E a ideia da Grande Guerra Patriótica é justamente celebrar o conflito conduzido por Stalin, o tirano que matou seus próprios oficiais e que ordenou que seus soldados fossem fuzilados por seus próprios atiradores de elite. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!